O próximo fator que vamos ver foi a Colônia de Sacramento, uma iniciativa oficial do governo português em criar uma colônia, uma área de exploração portuguesa próxima a Buenos Aires, na atual Argentina. Seria onde hoje em dia é o atual país Uruguai. Por que Portugal, em 1680, criou a Colônia de Sacramento? Você tem que perceber para isso a importância econômica daquela região. Percebam que a Argentina vem de argentum, em latim, prata. A Argentina, portanto, é a terra da prata. A Argentina, na realidade, era a terra por onde a prata escoava, através do Rio da Prata, desaguando no estuário desse rio, no Oceano Atlântico, onde estava a cidade de Buenos Aires. Portugal, ligado a interesses ingleses, monta uma colônia para facilitar o contrabando do ouro que vinha dos espanhóis. Esse ouro que era produzido em Potosí, lá em cima nos Andes, atual região da Bolívia. Também contribuíram na expansão a ação dos bandeirantes. Você já deve ter ouvido neles, são muito famosos, principalmente em São Paulo. Por que são famosos em São Paulo? Porque foi de lá que partiram os bandeirantes. Bandeirantes que eram pessoas da região de São Vicente, como era conhecido, a área de São Paulo na época, que era uma região empobrecida. Por que São Vicente era empobrecido? Inclusive é curioso, quando você estuda capitanias hereditárias, te dizem quais foram as capitanias que deram certo. É interessante perceber que é uma das coisas que ficam do nosso ensino primário. Todo aluno, quando chega no ensino médio, ele costuma lembrar as capitanias que deram certo. São Vicente e Pernambuco. Como é que agora vira o professor Rogério e diz que São Vicente é uma região empobrecida? Sim, meu amigo, é empobrecida porque ela só dá certo logo no início das capitanias hereditárias, lá na década de 1530. A partir do momento que Pernambuco começou a dar certo com o açúcar, São Vicente entrou em decadência. É isso mesmo. Portanto, no século XVII, pós-1600, a região de São Vicente é uma região pobre. E o habitante dessa região vai procurar formas de conseguir alguma riqueza. E quais formas foram essas? Quais são os tipos de bandeira principais? Podemos citar 4 tipos. Foram caça ao índio, a busca do ouro, as mansões e o sertanismo de contrato. Vamos ver cada um deles, começando pela caça ao índio. Quando falamos caça ao índio, não imagina que é um safari. Quer dizer, o bandeirante não saiu perseguindo o índio para matar. Não é nada disso. Buscava-se o índio para usar como mão de obra. É isso mesmo. Lembra que o índio também vai ser escravizado no Brasil. Mas não confunda que o principal escravo no Brasil foi o negro africano. Usados aonde? No litoral nordestino açucareiro e na região mineradora. Ok? Bom, aonde buscar índios no Brasil? Nós acabamos de ver ainda há pouco que onde tinha muito índio, tinha jesuíta. Portanto, tem índios no norte amazônico, tem índio no sul do Brasil. Você deve estar já pensando, o bandeirante andava de São Paulo até a região amazônica? Sim, andava. A pé, pessoal. Não tinha carro, não tinha trem, não tinha avião, nada disso, a pé. Eles se dirigiam de São Paulo à região amazônica para buscar índios. Também iam na região mais próxima do sul. E por que buscar índio principalmente na missão jesuítica? Já deduziram por quê? Tinha índio selvagem e tinha o índio catequizado. Qual dos dois você escolheria para usar em trabalhos forçados? Já deduziu? O índio das missões, ele é um índio dócil, é um índio catequizado. Era um índio mais fácil de você escravizar, menos resistente, digamos assim. A segunda das bandeiras foi a busca do ouro. Não é difícil imaginar
por que que o bandeirante, habitante de uma região empobrecida, sai procurando ouro? Isso mesmo, você já lembrou. Era a principal riqueza do Brasil colônia, numa época do mercantilismo. Acumular metais preciosos era a forma de enriquecer. E o bandeirante queria enriquecer logo. Existia uma lenda do Eldorado, uma região cheia de ouro, que quem chegasse lá ficaria milionário. E o bandeirante saía atrás dessa lenda. Dá para perceber que havia uma conciliação entre a caça ao índio e a busca do ouro. Quando estava se dirigindo para a região sul ou para a região amazônica, eles aproveitavam para procurar o metal precioso. O terceiro tipo de bandeiras foram as monções. Essas são fáceis de explicar, rapidinho. São expedições partidas de São Vicente, normalmente pelo rio Tietê, indo de direção à região do Mato Grosso, principalmente. Eles levavam o quê? Produtos do litoral para o interior. E, finalmente, o quarto tipo de bandeiras, a quarta ação dos bandeirantes foi o sertanismo de contrato. O sertanismo de contrato era a prática de se contratar bandeirantes para agir contra índios revoltados ou contra escravos revoltados. Normalmente, quem contratava o bandeirante era alguém rico. E a riqueza, lá no século XVI e XVII, está no litoral nordestino. É isso mesmo. Os fazendeiros nordestinos contrataram bandeirantes, pessoas acostumadas a lidar com violência indígena, pessoas acostumadas a ir para o interior para agir na destruição de revoltas ou de núcleos quilombolas. Você tem que perceber que sertanismo vem da ideia de sertão. E no Brasil, né, dessa época, sertão é todo o interior, ok? Então, bastou ir para o interior que ele era um sertanista. De contrato, porque eles eram contratados. Muito importante quando a gente fala de sertanismo de contrato, é lembrar a destruição do mais importante quilombo do Brasil. Você lembra? O quilombo de Palmares. Esse mesmo. Dos líderes Gangazumba e de Zumbi dos Palmares. Esse quilombo que chegou a juntar várias centenas de negros lá na região do Amazonas, ela vai ser destruída no final do século XVII por um bandeirante, pelo Domingos Jorge Velho. Finalmente chegamos à mineração. A descoberta de ouro e diamantes na região das Minas Gerais e arredores, a área do Centro-Oeste, permitiu a ocupação da região. Inclusive, foi um bandeirante, Antônio Rodrigues Arzão, que em 1693 fez a considerada primeira descoberta oficial de ouro na região das Minas. Dessa forma, chegamos ao fechamento da primeira parte da nossa aula, que mostra os fatores da expansão territorial brasileira. Vamos ver agora os tratados que o Brasil assinou para garantir a posse definitiva desse grande território. O primeiro tratado